E aí, pessoal, o terceiro episódio do nosso podcast Fala Empresário está no ar. Hoje com dois ilustres convidados. Vamos falar bastante de associativismo, gestão de pessoas, sobre o varejo alimentício, sobre o atacado alimentício, sobre a visão de negócios desses nossos convidados e sobre o papel de ser um visionário nesse segmento. Então hoje vamos receber duas pessoas ilustres. Correto, Romulo? Exatamente, Eduardo. Hoje a gente está aqui com duas personalidades do varejo alimentício e acho que a gente vai ter muita história e muito aprendizado aqui no nosso episódio hoje. Bom, Murilo Tavares e Antônio Nobre, diretores executivos do Grupo Carnaúba e do Grupo da Terra. Muito prazer, Murilo, em recebê-lo aqui. Muito obrigado pela aceitação do nosso convite e vamos bater esse papo descontraído e muito bom aqui no dia de hoje. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado, Paulo Romo. O prazer é meu estar participando aqui, né? Confesso que eu estou um pouco desavontade, não é o meu ambiente, mas aqui estou na expectativa de poder contribuir com o podcast, né? Sou entusiasta do projeto de vocês, tenho acompanhado as ideias do Eduardo desde que ele projetou isso aqui. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e a minha função aqui hoje é colaborar. Obrigado, Murilo. Antônio Nobre, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a minha gratidão a você hoje ela é dobrada, porque você hoje é um aniversariante, né? E aí sair no seu aniversário para atender um convite nosso, para mim é uma honra. Meus parabéns e muito obrigado. Muita saúde, muitos anos de vida, muita felicidade, viu, Antônio? Opa, Eduardo, obrigado a você, obrigado, Eduardo, obrigado, Paulo Romulo, por esse convite. Realmente é até uma data, né, que eu não gosto nem de sair de casa, mas não deveria deixar de sair para vir falar sobre um projeto bacana que é o teu e até agradecer aqui pelo momento, né, um momento único para mim. Eu nunca passei por essa situação, mas eu acredito que vai ser um bate-papo legal e a gente vai se distrair bastante. Com certeza, vamos bater papo. Murilo, vamos começar com um pouco da tua história. Nos fala aí um pouco da tua história, Murilo. Onde você nasceu, fala sobre teus pais, fala sobre a tua adolescência, onde você estudou, onde nasceu aquela questão do empreender, tua formação. Enfim, Murilo, fala um pouco da tua história. Eduardo, eu vou começar aqui fazendo uma pequena correção, né, da minha felicidade de estar participando aqui, né, o meu primeiro podcast com você, que é um grande amigo que a vida me deu, e com o Paulo Romulo, né? Rapaz, eu não sei se eu chamo. Até o doutor eu já tirei, né? Um negócio aqui. E do meu amigo Antônio Nobre, que é o aniversariante do dia, que é mais do que um sócio, um amigo, um irmão. Também, assim, o varejo me deu. E estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Junto dele. É uma satisfação dobrada estar participando do seu podcast e participando junto com o Antônio. Eu sou filho do Raimundo Assunção Tavares, da Maria Sebastiana Guimarães Tavares. Sou o quarto de 6 filhos, tenho 6 irmãos. Esther, Theo, Danilo, Marcelo e Ana. Sou um abençoado por Deus desde o meu nascimento. Eu tenho um pai, tenho mãe, eu 2 ainda vivos, né? Mas eu tive a felicidade, né, uma dádiva, de ter quase que 4 mães, né? 3 mães, tipo assim, que conviveram, que me criaram, e a minha avó, né, que ficou viúva. Meu avô ficou viúvo quando eu tinha ainda 4 anos, e ela conviveu, morava vizinho a nós. Então, assim, até a minha vida adulta, eu convivi com a minha avó. Mas tive minha avó Rosalie, e tive mais 2 mães, que foram 2 tias minhas que não casaram, né? E nós moramos juntos, que era a tia Zezinha, que já faleceu, e a tia Marina, que hoje ela se encontra hospitalizada, mas se Deus quiser, logo ela vai voltar para casa e vai voltar para o nosso convívio, né? Eu nasci em Fortaleza, na maternidade Menino Jesus, se eu não estou enganado, na Parangaba, mas sou filho de Itaitinga. Na época do meu nascimento ainda era Pacatuba, lá no distrito do Riachão, né? Quem me conhece, quem convive comigo, escuta eu falar muito do Riachão, né?
É um lugar que eu frequento toda semana, não tem uma semana que eu não vá lá. É onde o meu pai mora há 82 anos, vai fazer agora. Num raio de 1 km², ele nunca morou em outro local, não. Sempre morou lá. E a minha infância foi uma infância muito feliz. Eu sou um cara nostálgico por conta disso. E a minha infância foi muito feliz. Foi um menino do interior, né? O meu quintal era grande. O meu quintal dava alguns km². Então, assim, a gente brincava de tudo na época, né? E partiu um pouquinho da minha vida empresarial também daí. Meu pai sempre foi empresário, desde o começo da vida. E eu nasci na nossa primeira casa, né? Meu pai morou, foi a segunda que ele morou, mas a primeira que eu morei já era dentro do terreno, vamos dizer assim, da cerâmica, que era o negócio dele. Então eu nasci e me criei, e o quintal da minha casa era uma empresa. Então por aí começou a minha vida de empresário. Já na minha infância eu já vivi e convivi dentro de uma empresa direto. Murilo, você estudou aonde? Mas é ligeiro. Quase não dava tempo uma água, né? Eu estudei num colégio de freiras, colégio Patronato, Padre Luiz Barbosa Moreira. Foi onde eu fiz um dos primeiros anos de estudo. Depois eu estudei no outro colégio de padre, que era o colégio Cônego Francisco Pereira. Depois eu fui para o Colegial Estúdio e finalizei os meus estudos no Farias Brito. E aí fez direito, né? Que eu sei que você é formado em direito, né, Murilo? Sou. Cursei direito, né? Sou bacharel em direito, né? Embora nunca tenha feito o exame da ordem. Nunca cheguei a nem ter o direito de não passar, porque eu nunca prestei o exame da ordem, não. Então nunca exerci Mas justamente por profissão causa de advogado. do empreendedorismo, né? Sim, o empreendedorismo ele dominou o direito muito rápido, né? Na minha vida, só uma passagem interessante, o trote, né, que se usava quando se passava no vestibular, se raspava a cabeça e ainda usa, né? Não estou muito antigo não, porque eu acho que ainda usa ainda. E a minha cabeça foi raspada no check-out de um supermercado. Que bacana. Eu estava no supermercado quando a turma chegou com a notícia e me pegaram lá e cortaram meu cabelo. Então, assim, eu já estava no supermercado, no comércio, quando o direito entrou na minha vida, então ele já saiu perdendo. Murilo, Já só pra saiu perdendo. gente entender aqui um pouquinho, você disse que seu pai tinha uma cerâmica, e você foi pro direito. A cerâmica, assumir o negócio da cerâmica, nunca foi uma opção? Trabalhei um tempo lá. Foi uma opção, sim. Acho que sim. Na minha infância, se eu pensava em ser empresário, era na cerâmica. Eu nasci dentro de uma cerâmica. Literalmente, eu nasci dentro de uma cerâmica. Eu me criei dentro de uma cerâmica. Algo que eu entendia. E o supermercado entrou na minha vida, o varejo, pela cerâmica. Né? O meu irmão Theo, né, é um grande incentivador, e eu queria aqui me lembrar das pessoas, porque se tem algo importante na minha trajetória empresarial, que ainda é pequena, né? Eu acho que eu estou ainda na fase de aprender, não de ensinar, mas foram as pessoas, grandes professores, grandes pessoas, grandes incentivadores. O Theo, meu irmão, foi um dos primeiros dele. Ele começou a trabalhar. Meu pai é sócio, era sócio de 4 irmãos na época, hoje ainda é. E o Theo começou a trabalhar. Ele começou a gerenciar uma dessas unidades. E na época o Theo é mais velho do que eu, 4 anos, e ele visualizou a oportunidade de colocar um supermercado. E na época a gente pensava no fornecimento para os funcionários da cerâmica. Na época se prestava serviço muita gente, trabalhava na cerâmica muita gente. Era um local lá no Camará, na Telha, mais precisamente na Telha, em Aquerais. Era um local que era deficiente, era carente de supermercado. E o Theo pensou em colocar um supermercado. Então, quando eu fui trabalhar na cerâmica,
fui trabalhar quando eu terminei o terceiro ano, né? Terminei o estudo. Eu fui para a cerâmica e já estávamos começando com um projeto do supermercado. Foi idealizado pelo Theo, né? Na época, a parceria era ele e o Danilo. Cometi a minha primeira gafe aqui já, viu? Mas há mais ou menos quantos anos, Murilo, esse início do supermercado? Nossa primeira loja, Mercadinho Telha, na época, por conta do bairro, do distrito. Foi inaugurado no dia 20 de julho de 1998. Mas, assim, o começo, a ideia partiu lá para o ano de 97. A gente começou a trabalhar. Por causa da cerâmica, para abastecer o pessoal da cerâmica. Isso. Na época, a cerâmica era um projeto da Sudene. Meu pai e meus tios tinham comprado essa cerâmica, era um projeto da Sudene. E era um projeto muito grandioso. Então, assim, era muita construção, tinha espaço para tudo. E quando minha família adquiriu a nossa operação de cerâmica, né, até pouco tempo, eles se recusavam a falar de indústria cerâmica, eles chamavam de olaria, era algo bem artesanal mesmo, e ainda tem algumas características disso. Antônio, eu acho que todo tijolo que tem aqui no Ceará tem o dedo dos Tavares, não tem não, Antônio? Na verdade, eu acredito que não só todos os tijolos, né? Todo empreendimento grande aqui no Ceará tanto tem tijolo Tavares, como tem alguns prédios que foram Tavares. Murilo, a propósito, o Theo também é um empresário que eu conheço muito bem, assim como o Danilo, são sócios de vocês no Grupo Carnaúba. Sim. Né? E no Grupo da Terra também, correto? E o Theo, né, além de ser sócio no supermercado, também tem outros segmentos, como, por exemplo, cerâmica própria. Né? Então, assim, essa veia do empreendedorismo da família contagiou todo mundo, né? Contagiou você, Danilo também é um cara que eu conheço muito bem, Marcelo é outro que eu conheço muito bem. Aliás, eu conheço toda a sua família, né? A Ana, enfim, todos têm a veia do empreendedorismo. E o seu Raimundo injetou bem essa coisa em vocês, e vocês estão aí, graças a Deus, né, se desenvolvendo bem, correto? Correto, todos estão no empreendedorismo, né? A minha irmã mais velha, a Esther, aqui ela é odontóloga, né, dentista, e exerce a profissão, né? Mas assim, no começo da vida dela, ela já enveredou pelo lado da gestão, né? Trabalhou no serviço público e montou a clínica dela. Foi então, secretária de saúde em Taitinga, foi secretária de saúde em Taitinga, né? Conheço também muito bem a Esther. Isso. E montou uma empresa dela, que ela tem uma clínica Guimarães Tavares, né? Nosso nome. E já tem alguns anos que ela tem essa clínica e também é empresária, né? Bacana. Também é empresária, ela é sócia da farmácia, trabalha com o Danilo também. Então, todos nós 6 somos empreendedores, trabalhamos com o comércio, né? Que a gente chama, né? Murilo, até agora você falou aí da sua família, né, do surgimento da cerâmica, mas aí a gente queria entender um pouco como é que o seu caminho se cruzou com o do Antônio, que está aqui conosco. Eu queria entender, Antônio, a sua história também um pouquinho até chegar nessa sociedade. Nesse encontro. O namoro aí é grande, viu, Romulo? O namoro aí é grande. E graças a Deus o amor é grande também. Com certeza. Romulo e Eduardo, na verdade, vou falar um pouco, começar da minha infância, né? De onde eu nasci, onde eu fui, onde eu cheguei, por que voltei. Na verdade, eu sou natural do município de Ibicuitinga, tá? Chamado Serrote, é um interior aqui da nossa região de Morada Nova, aquela região de Morada Nova, Ibicuitinga. E o que acontece? Eu com idade de 6 anos de idade, meus pais, nós muito pobres, né? Na verdade, muito pobres, e meu pai, como na região não tinha por onde buscar objetivos, Seus pais parecidos com os do Murilo? Não, na verdade, meus pais são pobres, né? Os meus avós, eles na região foram um pessoal da época do branco, né, que era do algodão. Meus avós até que eles tinham uma condição financeira bacana, mas meus pais em si não tiveram, nem minha mãe, meu pai, até porque nessa época os pais não davam muita oportunidade para os filhos, eles tinham que ralar mesmo, tinham que trabalhar para seguir a vida. E meu pai,
eu com 6 anos e mais 4 irmãos, e nós éramos em 5, o meu pai ele foi para São Paulo, tá? E passou lá 2 meses, arranjou um emprego e mandou buscar toda a família. E assim chegamos em São Paulo, eu com 6 anos de idade, e só ele trabalhando de pedreiro. Minha mãe trabalhava era costureira doméstica, né? Ela fazia alguns serviços em casa como costureira, e fomos viver a vida, e os filhos, graças a Deus, sempre buscando os objetivos. Eu com 6 anos de idade, o papai trabalhou 1 ano, mais ou menos, e saiu do emprego e colocou uma mercearia lá em São Paulo. Nessa época eu tinha 7 anos, a minha irmã tinha 6, minha irmã mais nova. E nessa mercearia, meu pai, como ele gostava muito de brincar, de farra, de jogos, ele nos deixava nessa mercearia. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Então eu como minha irmã, eu com 7 anos, na verdade eu com 7 anos já tomava de conta dessa bodega dele, né? Era uma bodega, era um bar. Aonde, Antônio? São Paulo, Itapecerica da Serra. E, na verdade, como era uma cidade, nós éramos muito conhecidos, meu pai, e com isso, você sabe que isso há 50 anos atrás, na verdade, eu estou completando 56, né? Há 50 anos atrás, o pessoal daqui da cidade, dos interiores, o negócio deles era ir para São Paulo para buscar a vida, né? Então, com isso, nós tínhamos muitas pessoas conhecidas da região do Ceará. O pessoal ia na frente, aí, né? Aí os outros iam depois, atrás, né? Com as dicas de quem já estava lá. Exatamente. E com isso, finais de semana, tínhamos muito cearenses na bodega do papai, né? Que realmente era o esporte das pessoas, né? Trabalhar na semana, de domingo, ele ia até a bodega do papai e ficava lá de sábado, domingo todo, e eu tomando de conta. Nesse meio termo, eu inventei uma profissão para mim. Eu queria ganhar meu dinheiro também, né? E com isso, montei uma caixa de engraxar sapato, né? Montei meus acessórios para engraxar sapato. E finais de semana, como o pessoal ia, e o pessoal nessa época só usava sapato social, né? Eu comecei a engraxar o sapato dos meus amigos do Ceará. Eram clientes da mercearia e eram clientes seus. Era cliente da mercearia e não deixava de ser meu cliente, né? Então eu engraxava o sapato deles e ali eu ia ganhando meu trocado, ia fazendo a minha vida. E lá, como o papai gostava muito de jogo, ele criou tipo um cassino, né? Para o pessoal jogar no final de semana. E com isso também eu fazia outro negócio juntos. Eu ia tirar o barato. Não sei se vocês sabem o que é tirar barato. Eu vou explicar mais ou menos aqui o que seria, né? Você joga uma partida de baralho, ao terminar o jogo, eu tiraria 50 centavos de cada partida daquela que acabava. Então eu dava o baralho, mas eu tirava o barato. Comissão, era por partida. Era por partida. Então isso aí eu ia ganhando, eu ganhava meu trocado. E tinha até uma brincadeira legal, porque quando terminava o jogo, às vezes, o pessoal jogando e todo mundo alisava, né? Isso começava de manhã, no sábado, às vezes domingo, até meio-dia o pessoal já estava jogando. E todo mundo perde X e cara ganhou esse dinheiro. Só que na brincadeira toda, como eu tirava 50 centavos por partida, no final eu estava com o dinheiro quase todo. Então, quem acabava ganhando era eu, né? Então, nesse negócio eu comecei a criar minha vida e aos 13 anos de idade, eu já não queria mais esse negócio de estar trabalhando com o papai, porque eu tinha que buscar meu segmento também, tinha que trabalhar. E arranjei um emprego numa metalúrgica lá em São Paulo, de peças de bicicleta. Mas com 15 anos, eu não queria mais morar em São Paulo, eu quis ir embora para Fortaleza, né? E meus pais não queriam que eu viesse, mas eu falei, não, papai, eu vou me embora, até porque eu tinha um propósito na minha vida, que eu vou chegar a dizer agora para vocês, e só que eu não podia vir, porque eu era de menor, né? Aí para isso, o papai eu tive que chamar um tio para assinar um documento para mim, a minha mãe e meu tio teve que assinar um documento, e eu peguei um ônibus e com isso eu vim embora. Eu com 15 anos de idade vim embora para Fortaleza sozinho. E como eu vim de ônibus, não tinha condições de vir de avião, são 3 dias e 2 noites de São Paulo para Fortaleza. Então é uma vida, é uma longa estrada, né? E no meio
dessa caminhada toda, eu vinha pensando muitas coisas na minha vida, né? Eu com 15 anos, meus pais com uma condição financeira muito... Nessa época já estava até melhor de vida, graças a Deus. Mas aí eu vim pensando, poxa, eu quero chegar em São Paulo, mas minha vontade mesmo era ser jogador de futebol. Nunca joguei bola, jogador muito ruim, Dá só a vontade. Mas a vontade, eu quero ser jogador de futebol e quero ganhar muito dinheiro, eu quero ajudar minha família e meu propósito sempre foi esse, né? Foi trabalhar e ganhar meu dinheiro e ajudar minha família. Então, eu vim de São Paulo para cá nesse intuito. Aí vem a pergunta, mas onde é que entra supermercado nessa história, né? Na verdade, meus familiares todos hoje são comerciantes, sempre foram, meus avós todos foram comerciantes. E ao chegar em Fortaleza, eu tinha dois primos que eram sócios de uma bodega, né? Eles tinham uma bodega mais ou menos desse tamanho aqui, menor do que esse espaço, muito pequena, que eu ajudava um deles na bodega dele, que era o João Antônio, né? Aonde, Antônio? Lá no Porto Palmeiras. E, por minha surpresa, aí meu irmão, quando eu vim embora, meu irmão também veio, né? E o que é que acontecia? Eu, automaticamente, dessa bodega deles, todo domingo eles iam pra praia, né? Pegavam o carrinho deles e iam pra praia. O João Antônio, que é esse meu primo, o Raimundo Nobre, que por sinal até o Murilo conhece, o Raimundo Nobre, e o meu irmão, eles iam pra praia e eu ficava na bodega. E com isso com 15 anos? Eu já tinha 16 anos. Né? Aí nesse meio termo deles irem pra praia de domingo, aí eu coloquei na minha cabeça, poxa, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero botar uma bodega pra mim, comprar meu carrinho, trabalhar para de domingo e ir pra praia. Então, o meu propósito, aí eu me inspirei nesse negócio de colocar uma bodega, mas para me colocar essa bodega eu tinha que trabalhar e fazer a minha vida fora para depois ir colocar meu negócio. Tem um capital, né? Exatamente. E com isso, pessoal, surgiu um grupo, Irmãos Fontinelli, que por sinal esse grupo ele não funciona mais, foi a empresa que quebrou já, mas eu vou chegar lá. E eu aos 17 anos eu não podia, meu avô conseguiu uma condição para mim trabalhar no Irmãos Fontinelli de contínuo. Era uma empresa de quê, Antônio? É a mesa de castanha de caju. Aí eu fui trabalhar de contínuo nessa Era empresa. Uma indústria? Era uma indústria de castanha de caju. Em frente à Frotinha, onde hoje é do lado de uma loja nossa que nós temos, que é o Carnaú, que na verdade é um descontão. E eu não podia trabalhar porque eu era de menor, então tinha que esperar mais um pouco. E nisso eu continuei na minha bodeguinha, tomando de conta até dos meus primos. Quando faltando 13 dias para me completar 18 anos, eu já podia trabalhar. Aí eles me contrataram, essa empresa de Irmãos Fontinelli me contratou. Eu fui comecei a trabalhar como contínuo, eu fazia serviço de banco, serviço de cartório, tudo era comigo, né? E com isso eu trabalhei 4 meses de contínuo. Como eu era muito queria muito aprender nos meus horários de folga, eu ia para o setor pessoal ajudar a carteira, essas coisas todas, ia para a contabilidade, ajudava a fazer algumas coisas, e com isso me chamaram para ser auxiliar de DP. Né? E eu fiquei como auxiliar de DP nessa empresa e trabalhei 2, 3 anos, fui para encarregado de compras. Por fim, eu trabalhei 18 anos nessa empresa, né? Foi meu único emprego em Fortaleza. Mas o meu propósito, na verdade, não era trabalhar de empregado. Era sim trabalhar, criar meu capital de giro para tentar colocar a minha bodega, que eu sempre tive vontade de colocar. E quando foi em 2002, essa empresa ela fechou as portas, faliu, me demitiu, né? Mas só que, como ela me demitiu... Ela ficou rica aí, viu, Murilo? Nessa rescisão aí. Mas, na verdade, o que acontece? Ela me demitiu em 2002, só que ela não tinha condição de pagar a minha rescisão. Não tinha condição de pagar a minha rescisão. Aí foi que aconteceu, né? Ao não pagar minha rescisão, ela me deu uma condição. Quando foi
Perdão. Aí quando foi eles falaram, ó, quando foi em outubro, que começa a safra da Caixa novamente, eu pago a tua rescisão. Aí com isso eu fiquei recebendo meu seguro-desemprego, né? Passei 6 meses recebendo meu seguro-desemprego. E quando foi em outubro de 2002, que eles iam pagar minha rescisão, a fábrica voltou a funcionar. Aí o Ronaldo Fontinelli, que era o meu patrão, que até hoje eu tenho muito estima e consideração por ele, que o Murilo, por sinal, eu tenho o prazer de conhecê-lo, ele me chamou de volta para trabalhar, como a fábrica foi reaberta, ele me chamou de volta para trabalhar. E ele me fez uma seguinte condição, porque eu fazia parte do sindicato da Castanha, do lado patronal, né? Aí ele me falou, Antônio, eu não podia ter te demitido, mas mesmo assim, você sabe, eu tive que fechar, não tinha como eu te segurar e demitir. Por isso eu estou te chamando de volta para você continuar o trabalho com a gente. Você aceita? Aceito, sim, Ronaldo. E com isso recebi minha rescisão, tudo direitinho, voltei a trabalhar. Aí ele me chamou na sala dele e falou, Antônio, eu tenho um negócio para fazer com você. Como você passou 8 meses em casa, ou foi 10, não lembro, com precisão. Foi de fevereiro a outubro, 8 meses, né? Esse período que você passou em casa, eu quero te gratificar por isso. Mas como você recebeu o seguro-desemprego nesse período, vou fazer o seguinte, eu vou somar o teu salário, como se você tivesse trabalhado todo esse tempo, e vou te pagar a metade, em 2 vezes. Eu falei, não estou nem questionando isso não, mas se você for dar, eu agradeço. Por isso ele me deu o dinheiro. Peguei esse dinheiro, juntei junto com a minha rescisão, né, e eu fiz uma quantia até bacana, até razoável. Mas só que nesse período, antes de eu colocar minha mercearia, eu também fazia um serviço paralelo. Qual era o serviço paralelo? Eu trabalho na Irmãos Fontinelli até 5h30, 6 horas da tarde. Eu já casado, já com um filho. E no horário da tarde, eu tinha uma Towner, comprei uma Towner, peguei meu carro, troquei numa Towner, e eu coloquei um cachorro-quente. Então, à noite, eu ia para a praça e vendia cachorro-quente para melhorar minha renda. Melhorar minha renda e também para chegar aos propósitos que eu queria, que era o meu negócio. Nunca tinha saído da sua cabeça a ideia de colocar... Não, eu trabalhava sempre no intuito de um dia colocar meu negócio. Não estipulava data, né? Mas o meu propósito sempre foi esse. E com esse negócio de cachorro-quente, eu juntava minha renda e, graças a Deus, sempre muito, muito organizado com o meu dinheiro. Sempre, graças a Deus, eu nunca gastei além do que eu ganhava. Sempre tentei guardar um pouco, porque eu sabia que juntando de pouquinho em pouquinho você consegue alguns objetivos, né? E com isso, eu trabalhando na Irmãos Fontinelli, com esse meu cachorro-quente, surgiu, a minha volta para a Irmãos Fontinelli, surgiu um negócio, que foi um comércio, que é onde foi a minha primeira loja, lá na Maestro Lisboa. Só que eu tinha uma preocupação muito grande nesse negócio. Por quê? Porque tudo que eu tinha na minha vida, de 18 anos de trabalho, era esse dinheiro. Então eu não podia errar. Eu não podia colocar um comércio e não podia errar. Porque se eu errasse, eu não tinha então de recuperar esse meu capital e recomeçar novamente. E com isso eu fui atrás de um sócio que já entendesse do segmento, que já tivesse no varejo. E eu procurei um primo meu, que era o Arnoldo, para ser meu sócio. E ele chegou para mim e falou, Antônio, mas eu não vou ter condições de ficar dentro com você. Eu falei, não, cara, eu não quero que você fique dentro. O que eu quero que você faça, na verdade, é que o nosso negócio não vá para trás. Nosso negócio... Me dê as diretrizes. Exatamente, até porque eu não entendo, então eu quero aprender a fazer o negócio. Então eu vou para dentro, eu fico dentro, faço tudo. Mas você me dê sempre as condições de que o negócio não vá para trás. E com isso nós fizemos, né? Colocamos a nossa sociedade, eu fui para dentro, realmente trabalhei muito, comecei a trabalhar, na verdade, nós já entramos. Qual era o nome, então? Começou com Era Lagoa, supermercado Lagoa.
E trabalhei muito com isso, mas só que eu tinha uma vontade, uma necessidade de sempre aprender mais, né? Então, como eu já comecei numa associação, que na época era a Rede Sul, nós O tínhamos... Arnoldo era da Rede Sul. Era da Rede Tinha Sul. uma loja e era da Rede Sul. Era a Rede Sul e o dono que vendeu a loja também era da Rede Sul. Certo. Que era o Danilo, o nome dele, na verdade. Danilo Feitosa. E eu fiquei na Rede Sul. Então, por isso foi muito bom, porque eu já comecei uma loja que eu tinha vontade de começar com a bodega. Eu já comecei uma loja com 2 checkouts, com 5 funcionários. Comigo era 6, que eu era tudo. Eu era motorista, era entregador, era repositor, eu era comprador de Ceasa, então eu fazia tudo. Então, eu comecei na Rede Sul. E o que eu fazia? Nas nossas reuniões de Rede Sul, como hoje você sabe, nós temos a Uniforça, que a cada 15 dias nós temos uma reunião de diretoria. Na Rede Sul era diferente, nós tínhamos reunião semanal. Toda semana nós tínhamos uma reunião. Todas quinta-feiras. Ou era quarta, não lembro mais. Era quarta, Murilo, você fez parte. Acho que era quarta. Acho que era toda quarta-feira. E o que eu fazia com essas minhas reuniões? Como eu tinha necessidade de aprender, eu sempre que terminava reuniões, eu chamava alguns comerciantes, que você, por sinal, Eduardo, conhece, não sei se o Romulo também conhece. Eu chamava o seu Saraiva, que é o Saraiva de Cordeiro, hoje. Chamava o Damião e chamava o Edilto, que por sinal, não, o Edilto não, que era teu primo, né? O Edilto, que era o primo do Murilo. Como eles já eram mais veteranos no segmento, eu falei, poxa, eu tenho que aprender com esses caras, então eu vou ter. Aí eu chamava eles para beber cachaça. Meu amigo, vou tomar uma cachaçinha hoje. Aí, dessa brincadeira, porque eu sempre gostei de barzinho. Mas eu sempre usei o barzinho como network. Como network, para aprender, para conversar, falar sobre o negócio. Então, com isso, eu ficava até 3, 4 horas da manhã, toda quarta-feira, conversando sobre negócio. E se eu falar sobre negócio, eu falava do que eu tinha aprendido, falava algumas coisas eles aprendiam comigo, aprendi muito com eles, é fato, é isso. E eu sempre com vontade maiores. E tinha um fator que eu achava chato, que meu sócio, não falando mal dele, mas eu toda vez eu chamava ele, Arnoldo, vamos lá tomar um negócio por menino aqui, cara, pra gente aprender alguma coisa. Não, meu amigo, vou nada, eu vou pra casa, vou perder meu tempo com isso, sei o quê. Só que eu me esforcei muito. Aquilo ali agregava para você. Rapaz, foi minha faculdade. Era minha faculdade, na verdade, porque eu não sou formado. Eu nunca gostei de estudar, na verdade é essa. Não é que eu não gostei, eu sempre trabalhei muito, comecei muito cedo. Tinha que priorizar a sobrevivência. Eu tinha que priorizar o meu recursos, que era ganhar meu dinheiro. Então eu trabalhava até 6, 7 horas. E quando eu comecei, aí foi que eu trabalhei mesmo. Porque eu tinha, como eu falei para você, eu tinha esse negócio de ter que me aproximar de pessoas que entendessem. Então eu perdia muito tempo com isso. E na verdade não é perder tempo, é ganhar tempo, né? Antônio, deixa eu aproveitar o teu gancho, porque assim, tu entrou numa seara que a gente anunciou até no início do nosso podcast aqui, que é a questão do associativismo, né? E hoje, Murilo, eu sei que você vai assumir a presidência da Uniforça a partir do próximo ano. E sei também que você fez parte dessa história e foi aí de onde nasceu, né, digamos assim, a sua proximidade com o Antônio e a sociedade foi na Rede Sul. Murilo, eu queria que você expusesse para a gente, né, o que é o associativismo, na perspectiva de hoje já, né? Que nível de profissionalismo existe, né? Como é que é gerir, tá certo? Uma distribuidora como a Uniforça. O que é que você pode expor para o nosso público a respeito disso, Murilo? Como é a gestão, né, por exemplo, de uma associação como a Uniforça? Bom, Eduardo, como o Antônio falando aí, tem uma história muito grande de associativismo até os dias atuais, né? Nessa época que o Antônio falou, nós fomos concorrentes, né? Acho que pouca gente sabe dessa história, né? Nós disputamos uma eleição, eu e o Antônio, lá na Não sabia. Na Rede Sul, foi. Na época, o presidente era o mais votado e o vice era o segundo mais votado. E o segundo mais votado. E eu fiquei como presidente e o Antônio como vice, parece que eu ganhei por meio voto. E aí, eu fui presidente da Rede Sul uma época, né?
quando ela se fundiu à Uniforça. Rapaz, o associativismo, para mim, hoje é uma necessidade. Eu julgo para o meu segmento, para o nosso trabalho, como uma necessidade. Hoje a concorrência está se acirrando demais. Você escuta e acontece, você escuta rumores e acontece na prática fusões de grandes empresas, as empresas vão se afunilando, cada dia que passa se tornando maiores. E para nós pequenos, né, o associativismo ele deixa de ser uma oportunidade e passa a ser quase que uma necessidade. E com essa necessidade, nós temos também a necessidade de nos profissionalizar. E é isso que a gente tem buscado, é para isso que a gente tem trabalhado na Uniforça há algum tempo. Eduardo conhece. Hoje a Uniforça tem quantos associados, Murilo? Hoje nós temos 34 bandeiras, né? E aí os números a gente nos confundimos um pouco, porque são dinâmicos, eles mudam. 95. São 95 lojas, né? 34 associados, 95 lojas. Murilo, só porque me veio aqui à mente uma curiosidade, você disse assim, a Rede Sul se fundiu, virou Uniforça, né? Nessa época que vocês eram concorrentes, o Antônio falou que tinha um Super Lagoa, né? Mercantil Lagoa. O seu, qual era? Era Bueno Supermercado. Bueno. E aí foi quando surgiu a ideia do Carnaúba? Foi nessa época aí? O Carnaúba foi um pouquinho depois, né? O Carnaúba já foi na Uniforça, né? Na verdade, não nasceu a Uniforça. Existia a Rede Sul, me corrija se eu estiver errado. Isso. E aí houve um convite da Rede Uniforça Fazer uma fusão. para trazer a Rede Sul para dentro da Antônio, Uniforça. nós gostamos de achar que é uma fusão, né? Mas na verdade foi uma incorporação. Uma incorporação. A Rede Sul era muito pequena, era bem menor que a Uniforça. Mas eu quero, incorporada à Uniforça, né? Murilo, eu quero explorar a atualidade. Então, assim, você estava falando de gestão, de profissionalismo na Rede Uniforça. A Uniforça hoje tem 34 bandeiras, 95 lojas, quase 100 lojas. Próximo ano provavelmente vai superar esse número de 100 lojas. Como é que é a gestão da Uniforça? Vocês montaram uma equipe? Quem comanda a Uniforça? Como é que ela funciona? Quais são os seus números em termos de quantidade de empregado? Enfim, como é que vocês conseguiram esse negócio, né, construído do jeito que está hoje? Eduardo, primeiro, muito trabalho, certo? Muita experimentação, muito acerto, muita tentativa e erro. E hoje a Uniforça tem 30 anos. Então, o nosso modelo associativista é um modelo muito experimentado. E nesse processo, né, nós conseguimos algumas coisas, né? Conseguimos muitos êxitos, que eu acredito que hoje compõem essa nossa gestão. Hoje nós trabalhamos com um corpo diretivo, nós temos uma diretoria, né? Essa diretoria é formada por sócios, né? Hoje os números vão me enganar aqui um pouco, mas se eu salvo engano são 14. 14 desses associados são diretores. Nós dividimos a diretoria por departamento, né? E no caso do comercial por categoria. E esses diretores eles não dão expedientes na Uniforça, né? Mas eles direcionam as ações da gestão, eles direcionam a administração da Uniforça. E a Uniforça tem um corpo de gestão todo profissionalizado. Tem o Sérgio Bezerra, que é o nosso diretor executivo, e cada área tem um gerente, né? No nosso caso lá, mais gerentes mulheres, né? Hoje, do SG, a Uniforça já pode se orgulhar, acho que quase 80% do nosso corpo de gestão é formado por mulheres. As mulheres dominam a Uniforça nesse aspecto, já dominam tantas coisas, né? E a Uniforça está muito bem gerida. Está muito bem gerida. O modelo de gestão, Murilo, da Uniforça, ele é replicado, por exemplo, no Grupo Carnaúba? Fala um pouco do modelo de gestão de vocês, assim, do Grupo Carnaúba. Funciona na mesma linha? Como é que é, Murilo? As nossas empresas, né? E aí, eu e o Antônio, por exemplo, nós fazemos parte da... Eu estou há 11 anos como vice-presidente da Uniforça, né? Eu faço parte da direção de associações desde que eu entrei em 2006, se eu não estou enganado, em 2006. E desde então eu faço parte do corpo diretivo das associações por onde eu passei.
E lá na Uniforça, estou como diretor há 13 anos, como vice-presidente há 11. E a formação desse aspecto da profissionalização da Uniforça, ela caminha paralelo com a profissionalização das nossas empresas. Nós crescemos juntos, né? Isso hoje é um orgulho muito grande para nós, né? Porque a Uniforça cresceu, né, em paralelo, eu diria até numa velocidade muito parecida do que as lojas da Uniforça cresceram. Hoje o Grupo Carnaúba tem quantas lojas, Antônio? Hoje o Grupo Carnaúba, ele se compõe de 8 lojas, né? Com uns 750 funcionários. Não, 750 funcionários hoje, quando eu falo 750 funcionários, nós estamos falando de Carnaúba, junto com o da Terra, que também nós fazemos parte da diretoria. Se eu somar o da Terra, são quantas lojas? Carnaúba e da Terra? São 10 lojas. Com em torno de 750 empregados. 750 funcionários. Obviamente, Antônio, o modelo de gestão de quando você começou não é o modelo de gestão de hoje. Não, com certeza não, mas assim... O modelo de gestão, quando a gente começou, Eduardo, era equipe. O que é a equipe? Era eu sozinho para tudo. Você para tudo. Então é como eu comecei a minha fala, né? Então eu fazia tudo. Eu era repositor, eu era comprador, entregador. Então assim, a modelo de gestão antigamente era essa. Hoje, mas eu quero chegar na questão da visão, entende? Quando eu constato, na verdade eu fiz uma pergunta, mas é mais uma pergunta de constatação. Tipo, é óbvio que quando você começou, vocês começaram, o modelo de gestão é totalmente diferente do que é hoje, né? Vocês falam em profissionalismo, em gestão de pessoas, etc. Enfim, mas o que eu quero perguntar é, vocês, Murilo, você teve essa visão? Você acha importante numa empresa, né, como no caso do Grupo Carnaúba, como no caso de uma Uniforça, queira ou não, é um negócio, né? Você acha importante ter pessoas que trabalhem mentalmente a questão da visão do negócio? Vocês discutem sobre isso, né? Vocês identificam visionários nos negócios de vocês? Enfim, como é que é isso, Murilo? Eu acho isso fundamental, né? Nós trabalhamos isso, né, tanto no Carnaúba, tanto no da Terra, em todas as empresas que a gente faz parte. Eu e o Antônio hoje fazemos parte de diretoria de 5 empresas, né? De 5 empresas ou instituições. E nós pregamos o mesmo modelo, certo? Em todas, que é esse profissionalismo. Eu tenho uma máxima comigo que uma empresa que tem sócios, né, que tem mais de uma pessoa comandando, precisa ter sempre uma ajuda externa, que a gente chama de consultoria, certo? Então, eu trabalho com esse pensamento há muito tempo. Talvez se eu tivesse alguma empresa, né, individual, a turma pergunta muito para mim como é que é ser sócio. Eu não sei ser sócio. Não ser sócio. Eu nasci numa sociedade do meu pai e até hoje todos os meus negócios, sem exceção, tiveram sócios. Nunca participei de um negócio que não fosse uma sociedade. Então, eu digo que é porque empresa que tem sócio tem que ter consultoria, tem que ter ajuda externa, tem que buscar profissionalização, tem que trazer pessoas com visões diferentes, tem que buscar experiências. O Antônio falou uma coisa importante. Você tem que buscar quem entende, você tem que buscar quem domina, você tem que buscar o especialista. Tem que buscar sempre o especialista. Mas eu te conheço um pouco, Murilo. Então, assim, eu quero insistir nessa questão da visão. Eu sei que você pensa, por exemplo, daqui a 5 anos. Sim. Eu sei que você pensa daqui a 10 anos. Né? Esse papel, você busca exercê-lo, né? Você busca colocar, né, isso dentro das suas empresas, você discute com o Antônio, porque eu sei que você é muito estrategista e pensa lá na frente, dentro do seu segmento. Eu penso demais, Eduardo, você sabe disso, né? Então, assim, se eu vou pegar assim, o meu banco de ideias, eu tenho muita coisa pensada, né? O Antônio até reclama de mim, ele diz, você pensa, e às vezes eu tenho uma mania, eu gosto muito de trabalhar em equipe, então eu divido muito pensamento, né? Ele diz que eu divido o pensamento até com a concorrência, né? Aí eu divido e a turma aplica primeiro do que a gente, ele reclama de mim desse aspecto. Então você sabe, você me conhece bem, eu gosto muito, sou idealista, eu penso muito no futuro, eu estou sempre pensando em algo a mais. E eu acho que isso é um pouco do empreendedor, viu? Eu acho que o comerciante em si, ele tem essa visão. O comerciante, ele tem um aspecto, né, do político, né? Esse lado do empreender é quase um vício, né? Eu ainda estou começando, né? Mas eu tenho a felicidade de trabalhar com empresários já bem sucedidos, já bem estabilizados, né? Eu até costumo dizer, Eduardo, e Murilo, que
o empreendedor ele só tem um caminho, né? Ou ele empreende ou ele cai, ou ele cresce ou ele diminui. Então não tem mais retorno, tá? Então eu acho que é isso que hoje corre na nossa veia, é exatamente essa vontade de não cair, sempre de crescer. Então por isso você está sempre buscando mais, você não consegue parar isso, né? Então você quer parar, tem gente que fala assim, rapaz, eu vou tiver 60 anos, eu vou me aposentar. Eu já falei isso várias vezes. Eu era feliz, não sabia, porque hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Mas exatamente por isso, porque você chega a um nível que não dá mais a parar. Ou você continua, ou você empreende, ou você investe. Não é porque se você não investir, a inflação vai derrubando teu negócio, automaticamente alguém vai passar por cima de você. Então você tem a necessidade de estar sempre empreendendo, sempre buscando algo diferente. A propósito, viu, Murilo? O Antônio levantou uma questão de crescimento que, assim, eu sempre toco nessa mesma tecla que é a questão do lucro, né? A empresa tem que dar lucro. E por que ela tem que dar lucro? E aí me parece que as pessoas, né, que estão talvez ali não diretamente no empreender, confundam que o lucro tem a relação somente com o bolso do sócio daquela empresa, quando na verdade não é, né? Eu preciso do lucro para reinvestir, para abrir novas lojas, enfim, e por aí vai. É isso mesmo, Murilo? É isso. É engraçado que isso é uma questão cultural, né? Tem um pouco da minha religião, que é a religião predominante no Brasil, que é a religião católica, né? Que tem o dinheiro, né, ou a riqueza quase como um pecado, né? Já nos Estados Unidos, que tem uma matriz religiosa diferente, vê isso como a história da teoria da prosperidade, já vê isso com uma forma diferente, né? A gente tem um ditado que a gente repete muito, que empresa não tem coração, tem CNPJ. Então toda empresa, ela, se não for filantrópica, ela tem um objetivo de lucro. Ela tem que ter um ROI, ela tem que ter um retorno sobre aquilo que é invertido, certo? E isso é importante ficar claro. Eu trabalho isso nas minhas empresas com muita transparência. Eu deixo isso muito aberto. Nós temos uma empresa, nós precisamos gerar o resultado, nós precisamos gerar lucro. A sobrevivência da empresa e daqueles que estão nela dependem disso. Dependem do lucro da empresa, né? Como o Antônio falou, a empresa, para continuar bem, ela tem que crescer. Não existe empresa parada. Não, eu quero... Estacionei. Não existe isso para a empresa. Ou você aumenta ou diminui. E a gente trabalha isso muito abertamente, né? Tem uma questão, né, que ocorre em paralelo e caminha lado a lado. Se a empresa trabalhar só com o objetivo do dinheiro, do lucro, ela não vai prosperar. Então, o empresário ele trabalha com o propósito de fazer acontecer. É a história do vício que eu estava falando. Às vezes você vê tanta gente, você fica perguntando por que tem empresários já com a idade avançada, já com a estabilidade financeira para umas 3 ou 4 gerações, e pensando em mais negócio e pensando em mais negócio. É porque ele não faz pelo dinheiro só. Ele faz pelo propósito da atividade, do empreender, do construir, né? Isso é muito bacana, né? E isso acontece conosco, né? O Antônio fala dessas reuniões, você participa muito, você está empreendendo também, está enveredando por outras áreas também. E a gente vai para jantar, a gente sai para beber, a gente sai para passear e só fala de negócio. Só fala de negócio. O que é muito agradável. Só fala de negócio. E o tempo passa rápido. E aí vem a questão da visão, né? E aí sempre é um negócio a mais. Sempre é algo adiante. Ninguém fala só do que passou, do que está acontecendo, só dos problemas. A gente faz... nessas histórias, né, que surgiu tanta sociedade, né? Hoje eu sou sócio com o Antônio em 4, 5 empresas, né? E foi dessas visões que apareceu o da Terra, que apareceu a ITA, que você faz parte, que apareceu outros negócios, né? Que nos levam para algumas entidades, né? Que faz a gente buscar sempre algo a mais. Então, eu acredito que isso é um pouco inerente à questão do empresário, essa questão de sempre estar visualizando mais. Ele é um inquieto, né? Ele é um inconformado, né?
Às vezes ele é um pouco audacioso, e aí por isso que alguns não dá certo, né? Mas eu acredito que seja característica da profissão de comerciante, da profissão de empresário. Se a gente fosse assim, dar um conselho para quem quer iniciar, empreender, essa inquietação seria uma característica necessária para que a gente daria para o jovem empresário, a pessoa que quer começar? Eu diria até o seguinte, que nunca é tarde para se começar, né? Realmente não é tarde para começar, mas hoje nós estamos passando o segmento de varejo em si. Eu vejo um fator muito importante. Qual seria? Hoje, para mim começar, como nós começamos há 25 anos atrás, 20 anos atrás, com a bodega, para se começar hoje, eu diria até que seria mais difícil. Por quê? Porque hoje, como foi falado há pouco, nós precisamos de associativismo. Como hoje nós temos uma rede de força que precisamos nos unir para comprar melhor, para que a gente possa trabalhar junto com esses grandes vilões que hoje estão dentro de todas as regiões do Brasil, né? Então, se eu não tivesse hoje, se nós não tivéssemos hoje uma uniforça para se comprar, para ter condições de trabalho, de preço, para combater, eu diria que seria até difícil para a gente. Então, eu acho que hoje, para começar no segmento, tem sim, nunca é tarde, mas já tem que começar já com uma gestão bem formada, já tem que começar com uma condição razoável para se combater para estar no nicho do mercado de preço a preço. Então, é a dificuldade que eu vejo hoje no segmento. Tem uma situação que é um pouco incoerente, né? No Brasil se empreende por necessidade. Então, como o Antônio estava falando no caso dele, ele tem necessidade de gerar renda, e por necessidade de gerar renda que nascem os empreendedores. Eu diria, Paulo, que para quem quer começar, né, tipo assim, eu estou me projetando com a minha vida pessoal, com o meu futuro, a minha vida profissional, e eu quero ser empresário. A primeira coisa que tem que ter é coragem de trabalhar. Não, eu quero ter qualidade de vida. Não é uma boa profissão. Não é uma boa pedida. Empresário, pelo menos os melhores sucedidos, os maiores que eu conheço, com que eu convivo, eles pensam e falam de trabalho o tempo todo. Isso aí eles pensam e falam de trabalho o tempo todo. Isso aí me deixa até triste, porque eu do Murilo como sócio e amigo, e nós estamos mais próximos hoje do que da própria família, que nós estamos no dia a dia, né, todo dia junto ali, e ele fala muito essa frase, né, que o bem-sucedido, ele trabalha às vezes 20 horas por dia. Então, quando eu falo, eu era feliz e não sabia, é porque agora você realmente tem que trabalhar mais do que trabalhava antes. Para você ter ideia, ontem nós saímos de um restaurante, 10 horas da noite, por mais, né, Murilo? Trabalhando, não era brincando, nem bebendo, era só trabalhando mesmo, falando de negócio. Então, isso acaba que se trabalha muito mesmo, sem você perceber, você acaba trabalhando muito. Você acorda às 6 horas da manhã, você já vai para o WhatsApp resolver problemas do trabalho, vai dormir 10, 11 horas da noite resolvendo problemas do trabalho. Então, você trabalha mesmo, de fato, 15, 18 horas por dia, e isso não deixa de ser a verdade que ele sempre fala. Murilo, dentro do trabalho existe o estudo, né? Porque você precisa compreender onde você está, o que fazer dentro do seu segmento. E aí eu queria falar um pouquinho de economia. Eu sei que você estuda economia, eu sei que você é um cara atualizado, que lê bastante. Como é que tu vê a economia, né, do nosso país, do nosso estado, atualmente, no que diz respeito ao teu segmento hoje? Eduardo, assim, eu vejo com uma incógnita. Eu vejo, assim, depois da pandemia, né, ninguém esperava a pandemia, ninguém conseguiu prever o que é que iria acontecer mesmo na economia. Depois da pandemia, nós vivemos um ambiente de guerras, né? Então é uma guerra acontecendo, outra se iniciando e a outra projetada. Então, no campo macro, né, do mundo, nós temos essa incerteza do que é que vai acontecer. E aí, internamente, no Brasil também temos, né, todas as perspectivas, as projeções que são feitas, elas não têm um nível de assertividade tão grande. Então, eu vejo com uma certa preocupação por conta do ambiente de incerteza. Eu vejo uma certa preocupação por isso. Porém, eu sou
do empresário, né? E uma das visões do empresário é acreditar sempre, né? Eu escutei de grandes empresários que você tem que fazer a sua parte. Independente do governo, independente da situação, você tende a perder para você mesmo, né? E é isso que eu busco observar, mais para dentro da minha empresa, né, para o que eu estou fazendo. É evidente que o ambiente externo é um definidor, certo? A política de juros é algo muito importante para o varejo. A taxa de juros é algo muito importante para o varejo, né? O varejo trabalha altamente alavancado, por conta do tanto de recursos que movimenta, né? Você fala do dinheiro, tem essa situação, o supermercado sofre muito disso, né? O dinheiro que eu movimento anda muito longe de ser o que é meu. Eu movimento muito dinheiro porque faz parte da atividade. E a taxa de juros é algo muito importante, certo? Como a perspectiva oficial é de baixa, então eu tive com um otimismo essa situação, né, em relação ao nosso segmento. A reforma tributária também é uma incógnita, né? É uma reforma que muda. Mas na tua visão ela é importante que aconteça? Eduardo, eu acho muito mais importante pelo que eu vi, pelo pouco que eu conheço. Eu não sou economista, não sou tributarista, mas eu enxergo mais pelo lado da simplificação, certo? Eu acho que o maior legado que o setor público poderia dar ao setor privado, aos empresários, era a simplificação. Qualquer coisa que seja feita no Brasil a nível de simplificação ajuda muito a nós empresários. E essa reforma ela tem um aspecto de simplificação. Então eu vejo ela otimista por isso, mas ninguém sabe como é que essa reforma vai terminar, uma reforma que é projetada para muitos anos, né? É uma transição longa. Não sabemos se nós vamos alcançar essa reforma. E ela muda. A reforma que voltou do Senado não é a mesma que foi da Câmara, e já houve algumas mudanças, e assim, ninguém sabe qual é a reforma que vai ser aprovada. As leis complementares, né, de regulamentação, ninguém sabe como vai ser. Então é uma incógnita muito grande, mas da perspectiva de simplificação é muito importante para o empresário. O nosso setor em si ele já tem uma característica aqui especial da subvenção fiscal. Isso é outra coisa que está em pauta, né? É verdade. Que é importante para o nosso setor, né? Mas do tempo da substituição fiscal, no caso do ICM, nós já aprendemos a trabalhar com isso. Não estou dizendo que é bom, mas nós aprendemos a trabalhar com isso e isso meio que simplifica, né? Toda a nossa mercadoria já vem com substituto tributário. Isso simplifica muito o nosso trabalho. A reforma pretende tirar isso, né? E eu não sei como é que vai ser. Então, Tem muitos desafios pela frente, correto, Murilo? Murilo, você falou aí da economia de um modo geral, mas eu queria entender de você e do Antônio. Na pandemia nós tivemos um impacto, né? Como foi de conhecimento amplo, na economia. Mas especificamente para o setor de supermercado, qual foi o impacto que a pandemia causou e qual foi o ensinamento que ela trouxe para o setor? Eu vou até começar falando vou falar de uma loja virtual, tá? Como se fosse uma loja virtual. Qual foi o ensinamento que a pandemia trouxe para a gente, para o varejo alimentar, na verdade? É que todos varejistas entraram para o segmento de e-commerce, né? Que era uma loja virtual, não deixou de ser. É tanto que nós tínhamos, nesse período de 2020 a 2021, nós chegamos a vender quase 1 milhão no nosso e-commerce. Então, é como se você tivesse montado uma loja para o varejo, né? Então, isso trouxe, sim, uma grande lacuna dentro do negócio, melhorou muito. Mas, com o tempo, eu vejo o seguinte, que o consumidor ele já estava com tanta necessidade de voltar ao varejo, de ir ao varejo, Ir à loja. de ir à loja, porque o consumidor ele gosta de realmente parte da rotina, né? Ele gosta, né? Ele gosta disso. E com isso já foi realmente voltando, né, para a realidade de hoje. Tanto que já caiu muito, a gente se trabalha muito essa linha para tentar buscar esse cliente, mas você ainda percebe que
no Brasil em si, como você vê falar nos exteriores, ele é muito forte, né? Mas aqui ele está começando a murchar novamente, pelo menos na nossa empresa que a gente percebe, né? Aí o Burilei complementa. Isso, a pandemia, ela foi... Quem falar que a pandemia não foi benéfica para o supermercado, tá, assim, seria uma história muito mal contada, né? Porque tudo fechou e o supermercado ficou aberto como uma única opção de compra num primeiro momento, né? Mas eu, particularmente, aí uma visão minha, né? Lógico que eu surfei um pouco a onda, nós aumentamos venda, mas eu achei ruim, né? Para mim foi um momento difícil a pandemia, eu lidei bem com ela, né? Tinha aquela sensação de que quem estava parado estava seguro, né? E quem não estava, no caso do supermercado, estava exposto. Então você vivia com Essa tensão. uma espécie de peso na consciência, né? Por conta disso. E maquiou muita coisa, né? Deu um boom no digital, no e-commerce. Algumas empresas conseguiram faturar muito bem, né? E aí escondeu alguma realidade, né? No nosso caso, graças a Deus a gente estava bem, não aconteceu nada disso, né? Mas isso foi muito, eu acho que foi muito superficial, foi muito artificial, um negócio gerado que não era a realidade da empresa, e para alguns foi ruim. Até pelos custos que via paralelo com isso, né? Eu digo que a pandemia a gente ainda está, enfim, aprendendo, né, ou tentando fazer alguma leitura de tudo que a gente viveu, que foi um momento muito difícil, né? Sim. O segmento do varejo ele ficou aberto, mas a gente sentia que havia uma tensão, né, muito forte, né? Sim, nós E, assim, fazíamos reuniões quase que semanais por decreto, né? por conta do decreto. Por Né? causa E, do assim, decreto, né? Para avaliar, né? os colaboradores do segmento foram muito, né, valentes, né, Murilo? Isso. Em estar ali na linha de frente e assumir tudo e tocar o negócio, né? Verdadeiros guerreiros, né? Foram essenciais, como são classificados, né? Hoje, para o Carnaúba, e aqui eu já queria avançar um pouquinho, tá, Eduardo? Qual é a perspectiva, assim, em termos de mercado do varejo? Crescimento, principalmente aqui no estado. Qual é a expectativa do Carnaúba? Nossa perspectiva, nosso planejamento é crescimento, certo? É crescimento. Uma vez um repórter instigando, né? Eu disse que pensava em abrir 2 lojas por ano nos próximos 4 anos. Né? E a turma começou a brincar com isso, né? E assim, só vai dar Carnaúba agora e vira uma chateação danada, né? Mas quem sabe, se Deus abençoar e a gente trabalhar bastante, né? A gente conta com uma equipe muito boa, né? A gente fala de gestão de empresas, tem sempre um clichê que é a gestão de pessoas, né? É fundamental. Hoje eu conheço muitas histórias, conheço várias empresas de lideranças de forma antiga, autoritárias, né? Que tiveram um sucesso bem considerado, mesmo trabalhando dessa forma, né? Mas eu acredito que isso não vai se sustentar durante muito tempo, não. Certo? Então, o empresário, o líder, ele vai ter que ter, dentro das suas aptidões, a gestão de pessoas como a principal, né? Se já não for agora, a um médio, longo prazo vai ter que ser. O Grupo Carnaúba tem a visão do social também, Murilo? Tem a visão do ecológico? Como é que vocês trabalham isso na empresa de vocês? Numa empresa pequena como a nossa, assim, a gente vai fazendo um pouco do que é possível, né? Então, assim, fazemos, né, atuamos nessas áreas, mas assim, não é nada tão organizado da forma como a gente queria, né? Estamos começando agora um planejamento e já queremos organizar. Falávamos sobre isso ontem, eu e o Antônio, sobre essa parte, um projeto que ele está encabeçando aí para apoiar, né? E a gente falava sobre isso, né? A gente atua com algumas entidades, a gente ajuda em algumas ações, mas não temos um plano de atuação nessa área. E para 2024 é uma das nossas metas do Carnaúba, ter um plano de atuação nessa área mesmo. Do jeito que a gente planeja em outras áreas, a gente planejar
que nós vamos fazer no próximo ano em relação a essa... Isso passa pela governança também do grupo. Sim, né? Nós estamos com um projeto de governança agora, né? Em relação ao nosso planejamento que nós vamos começar. A empresa que vai nos assessorar já está com a governança contemplada no projeto já. Só completando aqui o que o Murilo falou, em Carnaúba, né? Realmente, como nós falamos há pouco, não tem mais como deixar de querer crescer. Né? Então, existe sim uma fala, até nossa, da última inauguração que nós fizemos, de nos 4 últimos anos ter 8 lojas. Né? Realmente virou chacota. E aí, Antônio, só para pegar o gancho, a última inauguração foi da loja do Porto das Dunas. A última inauguração foi da loja do Porto das Dunas, inauguramos dia 14 de julho. 14 de julho. Tá? Mas com isso, realmente fizemos um trabalho bacana, a loja ficou muito boa. E nossa intenção é sim, não é da chacota não. Dependendo da economia, claro que não podemos atropelar, né? Mas a nossa intenção é sim abrirmos 8 lojas nos últimos 4 anos. Se Deus ajudar, talvez até mais. Eu brinco que se eu não conseguir abrir 8 lojas no próximo ano, só por conta da chacota que estão fazendo, eu vou abrir 8 lojas daquele condomínio. Estou brincando, né? Sempre é uma situação do que a gente quer. Ele também já é um outro segmento, né? Né, Murilo? É um segmento novo, né? Assim, aqui no estado. Assim, não deixa de ser uma inovação no segmento de vocês. Vou falar já, né? As empresas tradicionais, o varejo tradicional, o supermercado, não tem ninguém atuando para você ver, né? Nesse mercado ainda não aqui no Ceará. E o varejo muito forte aqui, né? O varejo muito forte. Né? Vamos caminhando aqui. Agora vamos para a etapa, digamos assim, final, né? Que a gente vai querer conhecer um pouco de vocês, da pessoa, não só dos empresários, mas da pessoa. A gente queria fazer algumas perguntas. Paulo, estou notando aqui, né? Paulo Romo, né? Para o doutor eu esqueci total. Vocês já notaram que o doutor vai querer faz tempo, né? Eu estou aqui ansioso para falar de algumas pessoas que eu não citei aqui, eu acho importante. Se você falar de família agora... Vai ser agora. Vai ser agora. Vai, Romo. Vocês falaram um pouquinho da trajetória, deu para a gente captar um pouquinho que vocês entendem por sucesso, mas se vocês fossem definir assim, o sucesso é o quê para vocês? É dinheiro? É reconhecimento? O que é que seria o sucesso? Eu vou começar logo no primeiro ponto, tá? Aqui. Eu ia contar a minha história, o Eduardo aqui cortou, não chegou nem um texto na metade. Mas eu vou falar o que é sucesso na minha humilde pensamento, tá? O sucesso de um homem, ele se define em 3 ou 4 pilares. Primeiramente, respeito, né? E isso faz com que o Carnaúba, se ele chegou onde está, não diremos uma empresa grande, mas eu acho que uma empresa hoje de porte médio, tá? Exatamente por isso, exatamente por respeito. Por que, Antônio, isso? Porque, na verdade, para si, onde entrou o Carnaúba, né? O Carnaúba, ele iniciou exatamente isso. Através de uma brincadeira, surgiu o Carnaúba. E para isso, para que esse Carnaúba surgisse, eu fui atrás de pessoas exatamente que fosse nessa linha. Linha de quê, Antônio? De respeito, de humildade, de profissionalismo, né? Que é onde tá tudo. Para mim, então isso onde eu encontrei esses ilustres amigos que hoje são amigos e irmãos, Murilo Tavares, Danilo e Theo Tavares, tá? Então, foi exatamente olhando para essas pessoas que eu identifiquei as pessoas que eu queria para ser meu sócio, né? Então é isso, respeito, família está sempre em primeiro lugar. Deus, você não pode deixar de agradecer a Ele todo dia, né? Porque hoje, quando eu deito na cama todo dia à noite, eu agradeço a Deus por aquele dia que Ele me proporcionou. E é mais ou menos isso, Murilo. Aí você complementa. Deixa eu levantar a família, né? A família da gente, filho, mulher, esposas. Isso aí é que traz a gente ficar com energia para trabalhar. Deixa eu levantar a bola para o Murilo. Eu não quis cortar a sua história, não, pelo amor de Deus. É porque eu quero saber outras, né, visões que você tem em relação a... Tem que deixar um pouquinho para a parte 2, né? Próxima... Mas, Murilo, vou levantar a bola.
Eduardo, eu preciso falar de algumas pessoas aqui. Eu queria saber de ti, Murilo, assim, qual a importância da tua família para ti, como pessoa, né? E qual a importância, né, de amigos ou de quem quer que você queira falar para ti, como pessoa. Bom, Eduardo, eu acho assim, eu sou uma pessoa que sou muito família, né? Sou muito próximo da minha família em vários, quando eu falo família assim, em uma amplitude até maior, né? Sempre fui muito próximo de tios. E a minha família, para além da minha base, certo? Eu convivo muito com a minha família. Então, assim, eu sou muito próximo da minha família. Então, assim, para mim, família é um estilo de vida, né? Eu não saberia viver assim, sozinho e morar em outro local. Isso para mim não funcionaria. Então, família é algo tão importante para mim que isso para mim nunca fiz e acho que provavelmente nunca vou fazer porque para mim não funcionaria. Então, minha família é um clichê dizer, mas para mim é tudo, né? E aí eu vou falar da minha esposa Márcia, mandar aqui um beijo para ela, né? Ela vai ouvir, né? Antônio, ele tá dizendo que queria falar de pessoas, mas no fundo, ele queria falar era da Márcia. Ele queria levar, né, Antônio? E da Manuela, se eu não falar da Manuela, né? Manuela é minha filha, dormindo, né? minha única filha, se eu não falar dela, né? Mas falar dos meus irmãos, né? Meus pais, eu já falei deles aqui, né? Aqui hoje está uma fração do Carnaúba, né? Mas o Carnaúba não sou só eu e o Antônio, né? Tem o Danilo, tem o Theo, né? Tem a minha empresa lá que hoje quem toca com o papai é o Marcelo e a Ana, que é o Grupo Tavares, né? O papai faz parte, né? Eu também faço, me orgulho muito de fazer. Lá na Uniforça tem muita gente, você sabe que tem uma pessoa que já esteve aqui, né? Episódio número 2, Novan Pinheiro. Novan Pinheiro é um líder para mim, foi meu presidente durante 11 anos aí, e aí tá me abrindo muitas portas, né? Tem me ensinado, tem me incentivado. Eu, para além de um grande admirador do Midovando, para mim é um professor, aprendo demais com ele, né? Enfim, tem uns associados da Uniforça, pergunta que eu vou falando, né? Você falou da Uniforça, né? A gente vai fazer agora a presidência da Uniforça, né? Uhum. Tem a dona Leia, né? Com quem eu trabalho também há muito tempo, né? Vai ser, eu tenho brincado com ela que ela não vai ser vice-presidente, vai ser meia-presidente, né? Eu vou ser metade presidente, ela a outra metade, é assim que vai ser a nossa gestão. Mas você tem mais perguntas aí, né? Não, assim, Murilo, Eu tô entendendo aqui a dinâmica da coisa, viu, Antônio? Não é porque tá cortando, é porque tem que ser dinâmico. E nós queremos contar a história e eu também quero. Eu tô assim. Eu te conheço um pouco, assim como o Antônio também, e assim, eu dou o meu testemunho. De fato, quando vocês falam de família, vocês são família, porque eu testemunho isso, né? Conheço, né? Você, conheço a Márcia, conheço a Manuela, conheço seus pais, conheço seus irmãos, principalmente. O do Antônio também, né? Alguns familiares conheço. Então, assim, eu sou um testemunho, né, de que vocês, né, realmente vivem o que acabaram de falar. E a gente, para encaminhar aqui o final do nosso programa, que infelizmente precisa ser finalizado, eu queria que você, Antônio, e o Murilo, nos dissessem algo, né, um conselho, uma frase, seja para a vida, seja para os negócios, que vocês gostariam de deixar. Enfim, Antônio, a palavra é sua. O conselho que eu deixo aqui, Eduardo, é que você sempre tenha fé, né? Fé, foco no que você vai fazer. Eu costumo dizer muito, até para minha filha, quando ela está estudando, que ela foque no que ela está realmente fazendo. Porque se você não fazer com foco e determinação, você não vai alcançar os seus objetivos. Então, para mim, isso é um grande legado que você tem que ter na sua vida pessoal. Porque querer, todo mundo quer, né? Isso é fato, todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer empreender. Mas se você não empreender, se você não tiver aquela determinação realmente do que você está fazendo, a probabilidade de dar
certo é menor. Todo mundo quer crescer, mas nem todo mundo quer pagar o preço. Pois é, então realmente muito trabalho, tem que ter muito trabalho, tem que ter muita fé, muita determinação. Eu tenho até uma frase que o avô disse o seguinte: o comércio ele ficou para todo mundo, mas nem todo mundo é para o comércio. Mas exatamente por isso, porque tem pessoas que eles têm aquele, como o Murilo falou há pouco tempo, você vê aquela venda, você aporta tanto dinheiro, aquilo não é teu, aquilo é do negócio, é do comércio. Então você tem que realmente ter essa determinação até de educação financeira do teu negócio. Então, para mim, isso é fundamental. Murilo. Eduardo, o meu conselho para qualquer profissional, né, é que procure fazer algo que você gosta, né? Se esforce, se dedique, né? Acredite que vai dar certo, certo. Vai dar certo. Então, assim, é uma questão, às vezes, de que você tem que fazer o que você gosta, senão é muito pouco provável que funcione, né? Isso é uma brincadeira, você disse, você vai conseguir ter conseguir ter alguma certa espontaneidade em algumas atividades, por exemplo, nessa daqui. Rapaz, eu acho meio difícil, porque para mim é complicado, não é o que eu mais gosto de fazer, não, né? Mas eu estou me esforçando para melhorar, né? E faz parte Né? do seu negócio hoje. Isso. Então, assim, A comunicação, que Murilo. as pessoas se esforcem, se dediquem, procure a sua formação, a sua qualificação. O Antônio falou que o associativismo, as reuniões informais, as mesas de bares, para ele é uma grande formação. Para mim também, né? Eu sou graduado, fiz pós-graduação, mas eu aprendi muito mais na Uniforça, nas entidades classistas, do que eu aprendi na academia. Não estou desmerecendo, não estou menosprezando, mas estou dizendo a minha realidade. Mas eu acho porque que a academia falta provocar mais a gente, né? Eu estava ouvindo um podcast, inclusive, recentemente, do Flávio Augusto, o nome do programa é O Conselho, né? E tinha lá um cidadão que era conselheiro de um grupo de educação muito grande, né? E que ele dizia justamente isso, que ele precisava reinventar o negócio dele, porque ele não via nas universidades, né, comandadas por aquele grupo de educação, a mesma sala de aula que é hoje, porque ele gostaria que as universidades provocassem mais os profissionais, né? E é isso que você está dizendo, né? É a questão da provocação. Você está falando de negócios com amigos, e às vezes até concorrente seu, você aprende mais do que propriamente estar dentro de uma sala de aula ali na teoria. Mas, obviamente, a teoria é algo que é muito importante, te dá uma base muito importante para tu poder seguir. Eu não sei se já está no horário dos agradecimentos, né? E das felicitações, né? Mas aproveitando esse gancho, Eduardo, e falar sobre o projeto Fala Empresário, certo? Do escritório, né? Aragão Advocacia, que você está utilizando muito desse conceito. Você fala sempre para mim, né? Que você quer tirar seu escritório, né? Um escritório de advocacia empresarial, e que você quer tirar o foco do litígio, né? Quer tirar o foco de que o advogado seja visto só naquela hora do não tem mais jeito, que tá o problema, tá feito, e aí agora corrigir. Agora existe advogado, né? Até então o advogado não... E você tem se esforçado muito, eu tenho acompanhado, né, nas suas empresas que você trabalha, para se dedicar a conhecer as atividades empresariais, para conhecer por dentro os negócios, para entender o que a advocacia pode ajudar para além de atuar no litígio, né? Para além de atuar quando o problema já não tem mais jeito. E eu sei que esse projeto faz parte disso, né? De trazer essa linguagem dos empresários, de trazer os assuntos, de participar para outras pessoas esse projeto, né? Então, assim, não deixa de ser aproximar a academia, aproximar o conteúdo da prática, né? Então, parabéns pelo projeto, né? Peço que Deus abençoe, parabéns Paulo Rômulo, que Deus abençoe imensamente o projeto de vocês, né? Que Deus abençoe nossas vidas e os nossos projetos também. Sem dúvida, Murilo, muito obrigado. A gente só tem gratidão a vocês, né, por ter aceitado o nosso convite, e a ideia é essa. A ideia é comunicar melhor, a ideia é entender melhor, né, do mundo dos negócios, para que a gente possa, dentro da nossa
né, característica dentro do nosso segmento, contribuir de alguma forma. Então, eu acho que a comunicação, hoje ela é imprescindível. Tá? Todos nós temos que nos comunicarmos da melhor maneira possível, porque existe, né, uma democratização dessa comunicação. A internet está aí para isso, ela veio para isso. Existem diversos mundos aos nossos redores, né, independente do segmento que a gente tenha, e a gente quer trazer vocês para que vocês sejam os protagonistas, para que vocês tragam os conteúdos, né, dentro do dia a dia de vocês, dentro do que vocês entendem, para que a gente, de alguma forma, colabore para a sociedade. Então, Murilo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras, e a gente só gostaria, né, Rômulo, de ficar um pouco mais de tempo, mas precisamos encerrar. E, assim, essa é a primeira de várias. A gente pretende, obviamente, fazer novos convites, se Deus quiser, o projeto se desenvolvendo. Ainda vai ter a outra parte da história nossa. A gente vai cobrar as 8 lojas nos próximos 4 anos, né? Então, vão ter mais convites para que vocês possam contar essa experiência aí, né, dos acertos e erros, né, ao longo desse crescimento que Deus vai acontecer. E vamos deixar o nosso aniversariante finalizar aí, né? É verdade, Antônio. Na verdade, Rômulo, Eduardo, Murilo, até por ter me colocado também nesse podcast, né? Mas eu agradeço por demais pelo convite, tá? Isso que para mim é algo novo, mas prometo que nos próximos eu vou estudar bastante, né? Foi ótimo. Mas eu não poderia terminar, pessoal, sem fazer alguns agradecimentos até da minha vida pessoal, né? Agradecer por existir na minha vida meus filhos, né? Hoje eu tenho 3 filhos, a Karine, com 3 filhos, são 3 netos também, uma filha de 39 anos. Agradecer aí ao meu filho, Eliomar, que me deu um netinho agora há um mês, fez agora dia 8 de dezembro, um mês de idade. Então, Antônio Davi. Eliomar, parabéns. Obrigado, meu filho, por me parabenizar com esse presente. Não poderia deixar de agradecer a minha filha, a Letícia, que é uma filha de 11 anos, que é meu bem-querer, é minha vida, e como meus filhos todos são minha vida. Agradecer toda a minha família por tudo, e não poderia deixar de agradecer por mais a minha esposa, Neiriane, né, que é uma mulher que hoje eu trabalho com determinação, com garra, para que a gente faça as coisas melhores da vida. Então, obrigado, meu amor, te amo e vamos com Deus. Show de bola, Antônio. Olha Antônio, aí, Murilo. Acrescentou um te amo, né? Cada responsabilidade ia aumentar também. Muito obrigado, Murilo. Eduardo, obrigado. Eduardo, Obrigado. Doutor Paulo Rômulo, agora apareceu o doutor, né? Obrigado.